Abril é um mês que concentra 3 datas muito importantes para a saúde: o Dia Mundial da Atividade Física, o Dia Mundial da Saúde e, principalmente, o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E quando a gente olha para os dados, o cenário é bastante preocupante. O câncer segue crescendo no Brasil, impactando milhões de pessoas, não só do ponto de vista da saúde, mas também da qualidade de vida e da estabilidade financeira. Mas existe um ponto que ainda é pouco falado: muitos pacientes têm direitos garantidos por lei e não sabem disso. Para aprofundar esse tema, eu recebo hoje 2 convidados muito especiais. A doutora Larissa Reis, advogada especialista em isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves e integrante do projeto VSH Isenta, e o Dr. William Castelens, médico cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná, com experiência internacional e atuação em tumores gastrointestinais, ginecológicos, melanoma e sarcomas. Doutor William, doutora Larissa, muito obrigada pela companhia de vocês nessa conversa. E, doutor William, para começar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que mais chama atenção atualmente no que se refere à incidência de câncer no Brasil. Incidência, quando a gente fala em incidência, nós estamos nos referindo ao número de casos novos, tá? Isso difere um pouco da denominação prevalência, que é o número total de pessoas que estão com câncer naquele momento. Então, a prevalência é sempre o índice acumulado e incidência são casos novos, então, por ano. O que a gente tem visto, baseado no que nós estávamos conversando agora há pouco, né? A incidência, as estatísticas de incidência que o INCA publicou para o triênio 2026 a 2028 no Brasil, que é o oficial para nós aqui, os dados oficiais que o Ministério da Saúde publica, é um aumento de 10% em relação ao período anterior. 10,9%, quase 11% de aumento na incidência global de câncer no Brasil, com uma estimativa de 781 mil casos por ano. 78 mil a mais que o triênio anterior. Se a gente tirar os cânceres de pele do tipo não melanoma, que é a maior parte desses cânceres, porque eles têm um perfil epidemiológico muito de bom comportamento, são cânceres que não metastatizam, que não causam um dano social e para a saúde muito grande, isso sobra 518 mil casos novos de cânceres de verdade, que são os que realmente têm impacto para a nossa saúde, que também está tendo um aumento de incidência. Então, isso reflete duas coisas. Primeiro, que nós estamos fazendo um bom trabalho em diagnosticar esses cânceres, que eles já estavam aí, mas a gente não estava diagnosticando tanto, ou porque realmente está aumentando a incidência baseado no... Especialmente, câncer tem muito a ver com hábitos de vida, né? Então, relacionados aos hábitos de vida da população, tanto homens quanto de mulheres, que estão aumentando a incidência por conta do tabagismo, alimentação, obesidade, sedentarismo e uso de anticoncepcional e etc, etc. Então, são esses 2 fatores que a gente tem visto por aumento da incidência. Certo. E ao longo do teu histórico profissional, você consegue perceber uma mudança no perfil dos pacientes? Muito claramente, tá? Eu tô formado há 17 anos em medicina e que terminei a residência já faz 13, 14 que eu terminei a residência de oncologia. E naquela época era mais esporádico, mais difícil a gente ver um paciente com câncer avançado, câncer de modo geral com menos de 40 anos, especialmente cânceres avançados. Mas isso mudou. Dos últimos 3 anos para cá, eu tenho visto isso na minha prática clínica de consultório, que cada vez mais pacientes com menos de 50 anos fazendo um diagnóstico de câncer. Lógico, os pacientes de mais de 60, que é o perfil normal de alguém ter câncer a partir de 60 anos de idade, isso continua acontecendo, mas o que assusta é pessoas de 40, 45, mulheres com menos de 40 anos tendo câncer de mama. Isso realmente não é o perfil para essa população, mas isso a gente tem visto no consultório. E ao que você atribui essa percepção de cenário? Tanto uma mudança de hábito de vida para pior, né, no sentido de que por todas as campanhas que a gente tem de tabagismo, tabagismo tem muita relação com câncer de pulmão diretamente, mas também tem relação com vários outros tipos de câncer que não se fala muito. Isso envolve também o de mama, o de bexiga, praticamente 100% relacionado ao tabaco, intestino, estômago, alguns tumores hematológicos também têm relação com o tabaco. Então, por mais que as pessoas estão fumando menos e o câncer de pulmão tem caído a incidência, o que a gente tem visto nos últimos 30 anos, se a gente pegar a população do Brasil, da década de 90 para cá, é um aumento de obesidade, de sedentarismo, do consumo de gorduras, frituras, alimentos ultraprocessados em cada vez maior quantidade, e junto com isso, menos alimentação de fibras, verduras, frutas, e com certeza isso tem contribuído para a incidência de câncer. No caso de mulheres, a gente também tem a exposição a estrógenos, então o uso de anticoncepcional numa idade cada vez mais jovem. Isso também reflete
no futuro para incidência de câncer de endométrio e câncer de mama. O fato das mulheres não, de modo geral, né, claro, não todo mundo, mas a mulher que trabalha, mora em grandes centros urbanos, ela está dedicada ao trabalho, à profissão, faculdade, mestrado, etc. Ela vai deixar para se casar um pouco mais tarde, vai deixar para ter filho 30 anos para mais, porque ela está preocupada com a carreira. E esse tempo que ela demora para ter filhos e cada vez menos filhos, né? A gente tem visto a taxa de fertilidade da mulher brasileira caindo a cada vez que se lança uma estatística. Então, isso também é um fator de risco para câncer de mama, o fato de não ter engravidado ou de não ter tido filho e ter amamentado, isso é um fator de risco um pouquinho a mais para câncer de mama também. Uhum. A importância do diagnóstico precoce é algo muito elementar e essencial, e é algo bom e positivo quando a gente olha um aumento do diagnóstico precoce. E eu queria que você falasse também um pouco sobre as maiores evoluções nos tratamentos que a gente já pode aproveitar hoje em dia. Se por um lado a gente tem visto um aumento de incidência no Brasil de 78, 80 mil casos por um triênio, por ano por triênio, o que chama a nossa atenção e é alarmante, né? Especialmente em políticas de saúde pública. Por outro lado, a gente tem no armamental tecnológico para o tratamento de câncer, nesses últimos 30 anos para cá, também um aumento exponencial em tecnologia. Isso inclui medicamentos para tratamentos sistêmicos, que de modo geral a gente vai chamar de quimioterapia, mas na verdade não é quimioterapia, faz muitos anos que não entra uma droga nova de quimioterapia no mercado, mas os medicamentos novos que a gente vê entrando são de outras classes, mas que de um modo geral se fala como quimioterapia, mas especificamente são drogas para fazer terapia-alvo e imunoterapia. Então são drogas que atuam em determinados marcadores moleculares que o tumor apresenta, e hoje a gente tem tecnologia para testar, primeiro conhecer esses marcadores, e segundo testar, baratear o custo para ampliar o uso nas pessoas, oferecer isso para mais gente. E uma vez que a gente encontra esses marcadores, temos medicamentos que não tinha 30 anos atrás, e esses medicamentos realmente estão mudando a história natural de diversos tipos de câncer, e aí eu posso falar de pulmão, melanoma, cólon retal, de mama, que são os mais comuns, né, na população brasileira. Então isso realmente tem tratado melhor esses pacientes que estão vivendo mais, e pelo fato de viver mais aumenta a prevalência, porque eles estão vivos, então ele continua na estatística, que é um paciente que não morreu. Na parte de cirurgia, que é o que me interessa mais também, né? A tecnologia cirúrgica melhorou realmente bastante nos últimos 30 anos, especialmente com cirurgias menos invasivas, por laparoscopia, e dos últimos anos para cá a via robótica, onde a gente tem muito mais precisão para fazer a dissecção do tumor, retirar os linfonodos, cuidar com a margem, fazer uma cirurgia oncologicamente adequada para tirar o tumor inteiro da maneira que precisa ser, comparando com a via aberta, né, com corte da barriga de cima e embaixo. Então, a tecnologia tem ficado a nosso favor nesses últimos 30 anos para o tratamento de câncer, não só no Brasil, no mundo No inteiro. mundo todo. E no caso do Brasil, isso tem sido uma realidade do Sistema Único de Saúde também? Aos poucos, tá? A coisa sempre chega um pouquinho mais lenta no SUS. Ela já chega um pouco mais lenta no Brasil, se a gente comparar com os Estados Unidos e Europa. Uma coisa é a Anvisa aprovar o medicamento no Brasil, a outra coisa é a ANS aprovar esses medicamentos no rol da saúde suplementar. E um pouquinho depois começa a entrar no SUS, porque, porque é um custo para o Ministério da Saúde, né? É um custo de saúde pública que o governo tenta segurar esse custo, ou pelo menos retardar a implementação dessa tecnologia ou desse medicamento no SUS. Cirurgia laparoscópica de 2 anos para cá, ela entrou no... Existe codificação para fazer cirurgia laparoscópica no SUS com remuneração para o hospital e para o profissional, e diversos medicamentos de imunoterapia também têm entrado no rol do SUS, não todos, tendo a medicação no Brasil, mas não estando no rol, seja SUS, seja ANS, o que resta ao paciente fazer a judicialização, que na maioria das vezes acaba sendo favorável a ele. Então, no SUS tem incorporado, mas lentamente. Lentamente. Ao mesmo tempo que é um alento saber que a medicina tem evoluído e tratamentos novos estão chegando, a gente sabe que é um desafio ainda essa questão orçamentária. E doutora Larissa, falando na questão da judicialização e dos direitos que a pessoa que diagnosticou o câncer tem. Quando ela diagnostica, já existe um baque emocional, já existe um momento em que a pessoa vai entender que a vida vai mudar, e aí ela precisa de um amparo. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre como o Isenta olha para isso historicamente, desde a existência do projeto, desde quando ele começou, e que tipo de ajuda a gente está disposto e é capaz de oferecer. Bom, a gente olha os nossos clientes ali com bastante atenção, porque são clientes que
estão ou em tratamento ou tiveram algum tipo de doença ali que está linkado no nosso rol da Lei 7.713, são clientes um pouco mais delicados, eles chegam emocionalmente abalados, né? Tanto na questão de impacto financeiro, também quanto na questão de tratamento da doença. E o Isenta hoje, ele atua basicamente ajudando, orientando esse cliente como a ficar isento desse imposto, né, que é um valor que é retido mensalmente ali e que ele poderia estar destinando ao tratamento ou outros tipos de benefícios para melhorar a qualidade de vida dele. E é justamente esse o papel que nós temos hoje aqui no Isenta. Auxiliar esse cliente, analisar a documentação médica que ele traz, analisar a questão financeira com o imposto de renda e aí da entrada no processo para que ele seja isento desse imposto de forma vitalícia. E também que ele consiga restituir esses valores desde o momento que ele preencheu os requisitos da lei. E quem são as pessoas hoje no Brasil que têm direito a essa isenção? A lei, ela prevê que aposentados e pensionistas, né, portadores de uma das moléstias graves que está prevista lá na lei, no artigo 6º, são 16 doenças ao total, né, inclusive o câncer, com o maior número de incidência que nós temos hoje aqui no nosso projeto, né. Então, aposentados e pensionistas que tiveram o diagnóstico de uma das moléstias previstas como câncer, eles têm o direito da isenção e da restituição de todo o valor que foi retido no período em que ele preencheu os requisitos. Uhum. E como que a pessoa pode proceder a partir do momento, então, que ela entende que ela tem esse direito e ela entra em contato com o Isenta? Porque eu acho que é importante a pessoa entender que ela pode fazer individualmente o pedido e a solicitação de isenção, mas o advogado ele facilita esse caminho, não é? Sim, com certeza. Tem a opção do pedido na via administrativa, mas a via administrativa é muito mais morosa, até porque a análise na via administrativa é uma análise diferente da judicial. Na via administrativa, quando o cliente vai buscar essa isenção, a maioria das vezes, eu posso estar chutando aqui um valor alto, mas eu diria que em 98% dos casos, pelo menos, em comparação ao que chega para a gente aqui atualmente, né, os nossos clientes que chegam com pedido indeferido, porque eles massificam esse pedido, muitas vezes não tem aquela análise do documento, né, principalmente do laudo médico contendo o CID, eles ignoram o fato do cliente já ter tido a doença, inclusive estar curado, né, ou não ter tido a recidiva, não é uma causa impeditiva do cliente ter essa isenção de imposto de renda, né? Nós já temos um entendimento pacificado, isso é sumulado, nós temos a súmula 627 do STJ, que diz que mesmo em casos de cura ou recidiva, o cliente ele tem direito à isenção, ele se enquadra dentro dos requisitos. Então, ele tem esse direito, ele tem direito tanto à isenção quanto à restituição. Uhum. E sobre essa restituição dos valores já pagos também, como que funciona a conquista disso? Bom, a primeira análise que nós fazemos é a questão documental, né? O cliente ele precisa preencher 2 requisitos: ser aposentado e pensionista e ser portador de uma das moléstias graves. Ponto. É isso que está previsto na lei. O segundo passo é a análise documental. Então, a gente faz a análise do termo inicial, do diagnóstico da doença e do tempo em que ele foi aposentado, tá? No caso da aposentadoria, ou do tempo que ele é pensionista. Com base nisso, nós verificamos o tempo, esse lapso temporal que nós podemos pedir de restituição, sempre observando que até os últimos 5 anos a gente consegue pedir, mas aí vai depender exatamente ali do tempo em que ele preencheu esses requisitos. A Mas restituição pode ser a partir dos últimos 5 anos. Isso, dos últimos 5 anos. Doutora, e quando a gente pensa nos valores que são capazes de serem reunidos, né, que a pessoa pode adquirir novamente, dá para trazer alguns exemplos de pacientes e clientes que vocês já atenderam e que reuniram valores significativos que as ajudaram no tratamento? Sim, a gente tem vários clientes que têm algumas retenções muito altas. Isso aí vai variar ali conforme a retenção mensal. Então, tem clientes que têm retenção de 12 mil. Isso eu estou falando de retenção na fonte, né?
fora todas as outras tributações, enfim, estou falando do retido na fonte. Então, tem cliente com 12 mil de retenção, 8 mil, esse valor somado ali, não só mensalmente, porque a gente faz essa análise do mês a mês também, mas no anual e no retroativo dos últimos 5 anos, dá um valor muito significativo. E a gente também faz a atualização, a correção monetária, né, mais os juros, que é a aplicação da Selic que nós utilizamos para a correção desses valores, que dá um valor muito significativo. Então, nós temos clientes para pedido de restituição de quase R$ 1 milhão, né? E valores tem superior a isso, inclusive. Nós temos no nosso núcleo clientes que têm valores superiores a R$ 1 milhão para receber de restituição. Então, quando o cliente ele vai pagando, né, o contribuinte ele vai pagando o imposto, ele não tem a noção, ele não tem a dimensão no final desse valor que ele tem para receber. Mas aí entra o advogado, a gente faz os cálculos, analisa ali a situação dele, e quando ele recebe a notícia de quanto ele tem para receber e de que ele não vai pagar mais, aí sim ele fica contente, Tem um né? alívio. E quanto tempo, assim, do momento que a pessoa ingressa com o pedido até o momento que ela pode aproveitar o benefício da restituição? Depende de cada tribunal. Nós geralmente não damos assim uma data prevista, mas pelo que eu tenho visto, né, nós estamos tendo um retorno muito rápido, principalmente do judiciário. Então, tem casos, pelo menos na minha equipe, tem casos ali de 1 mês, 2 meses, né? Mas, conforme eu falei, vai variar do tribunal, dependendo do cliente. Um tribunal lá do Nordeste é diferente do tribunal do Sudeste, tá vendo? São decisões diferentes. Mas, dependendo ali do tipo da fonte pagadora, do tipo de provento, se é federal, estadual, uma previdência privada, tudo isso altera a data de recebimento. Mas, em média, eu posso dar uma média ali de finalização de processo de 1 ano total. Realmente é um tempo curto, né? Doutor William, a gente está em abril e é um mês muito significativo para algumas datas. A gente tem aí o Dia Mundial da Saúde, o Dia da Atividade Física e o Dia de Luta contra o Câncer. Comenta para a gente sobre a importância da atividade física e da saúde mental no tratamento do paciente. Excelente. Bom, a atividade física ela serve como uma maneira de você prevenir diversos tipos de doença, tá? Doença cardiovascular, doença pulmonar, a óssea e articular degenerativa e também câncer. A gente evitar a obesidade, evitar o sedentarismo é uma das principais mudanças de hábito de vida que alguém pode fazer se quiser envelhecer com saúde, inclusive evitando câncer. Então, a atividade física por si e o quanto a pessoa pensa assim, eu já tenho 60 anos, né? Já devia ter feito antes, não vou começar agora com 60. Esse pensamento é errado. Vale a pena mudar o perfil, o seu hábito de vida e começar a atividade física em qualquer idade que você tiver. Quanto antes, obviamente, melhor. Quanto mais jovem você começar a fazer atividade física e levar isso para sua vida inteira, melhor para você. Mas se já é uma pessoa mais idosa e começar a fazer uma atividade... E outra coisa, a atividade tem que ser adaptada para ela, tá? Não é virar um atleta, mas fazer o que você consegue para a tua faixa etária e para suas limitações da sua vida. Isso com certeza vai diminuir a chance de você ter qualquer tipo de câncer. E a saúde mental, da mesma forma. No meu caso aqui, o que a gente trabalha muito é a saúde mental lá na clínica, o paciente que já fez o diagnóstico e vai começar a tratar. O fato de ter recebido um diagnóstico de câncer, isso é como se fosse um tapete, um chão que se abre embaixo da pessoa e ela cai num poço que não sabe se vai chegar no fim. Então aí que a gente entra com psicólogo e às vezes encaminha também para psiquiatra, quando precisa de medicamentos, para a gente melhorar essa parte de ansiedade e depressão que afeta 70%, 80% das pessoas com diagnóstico de câncer em algum momento do seu tratamento. Muitas pessoas no começo vão de cabeça erguida para tratar, mas é só começar a vir os efeitos colaterais de quimioterapia, vir a primeira decepção de você fazer uma tomografia, ressonância e ver que o tumor não diminuiu de tamanho, que ele estava herói até ali, mas a primeira decepção ele já começa a abalar o emocional. Então é extremamente importante que ele mantenha uma capacidade psicológica no melhor estado possível. E para isso a gente precisa de profissionais que nos ajudem na clínica. E outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, existe aquela situação da somatização. A somatização é o seguinte, o teu corpo manifestar fisicamente reações quando o seu psicológico, o seu estado mental está alterado. A gente vê a gastrite nervosa, diversas coisas. Lógico, não vai ter um câncer
porque está estressado ou porque está Uhum. depressivo. Não é esse ponto. Mas se a pessoa está tratando de câncer ou de qualquer doença e ela mantém um nível de pensamento, sabe, um mindset de que as coisas vão dar certo e um pensamento positivo, realmente a gente vê isso na prática, essas pessoas têm um melhor resultado do que aquelas que têm o oposto. Aquela pessoa negativa que entra no consultório com uma nuvem negra em cima dela chovendo Uhum. e que até estraga o nosso dia de Sim. ter contato com uma pessoa tão mal-humorada assim e tão negativa, é essa pessoa que a gente vê tendo os piores resultados de tratamento. Então, um pensamento positivo e um mindset dessa parte psicológica estando para cima faz toda a diferença. E sobre os exercícios, por exemplo, que a pessoa pode praticar depois mesmo que ela recebeu o diagnóstico, quais seriam as indicações? A gente tem que adaptar isso para cada realidade, né? Se você teve um diagnóstico de câncer de pulmão e você tem falta de ar, não consegue fazer atividade cardiovascular, então você tem que ir para uma atividade mais parado, talvez na cama. Você ficar sentado na cama fazendo movimento com os braços e pernas já é grande coisa para você fortalecer essa musculatura e poder depois de uma cirurgia se levantar e caminhar. Eu costumo falar muito em pré-habilitação, tá? Esse é um conceito de uns anos para cá que entrou na cirurgia de modo geral e a oncologia pegou isso aí com tudo, que é quando a gente tem um paciente que vai para uma cirurgia, as que eu faço são de grande complexidade, eu falo para o paciente, é que nem você correr uma maratona. Você não acorda domingo para correr a maratona, você sabe que a maratona daqui a um ano, daqui a um mês, vamos se preparar, que é a sua cirurgia, vamos se preparar da melhor maneira nessas próximas 4 semanas para correr a tua maratona da melhor maneira possível. E aí a parte física entra com tudo. Eu não peço para fazer atividade de corrida, mas eu peço para fazer atividades de caminhada. Caminhada, subir e descer a escada, movimentos físicos, parado mesmo de academia, respiratórios. E existem alguns aparelhinhos, inclusive baratíssimo, que é o espirômetro de fluxo, o Respiron, você compra em farmácia, é isso. É um exercício respiratório como se fosse uma musculação para o seu pulmão. E por que isso é importante? A gente, anestesia geral, o paciente fica entubado por algumas horas durante seu procedimento cirúrgico. Então ele está respirando com a máquina, o diafragma relaxa. E quando termina a cirurgia, ele acorda, ele volta a respirar por si só da musculatura. A gente quer esse diafragma, e não só o diafragma, mas toda a musculatura que está relacionada com a respiração, os músculos intercostais, funcionando bem. Então, se você treinar isso antes, é como um treino mesmo, você praticar pro dia do jogo. Você vai estubar mais fácil, vai respirar melhor depois da cirurgia, diminuindo a chance de complicações respiratórias, pneumonia, trombose, etc. Então, realmente atividade física tem tudo a ver em diversos momentos de um diagnóstico de câncer, e também não é só câncer, qualquer doença que a pessoa for enfrentar, Claro. essa preparação física conta positivamente para ele. E a conexão direta, né, doutora Larissa, entre o direito de ter acesso a esses tratamentos, às vezes é uma terapia, a uma atividade física, e o dinheiro da restituição pode ajudar nesse sentido, né? Sim, com certeza, porque é um valor que ela pode destinar ali para melhorar a qualidade de vida, né? Ou para o tratamento direcionado. Com certeza. É. Doutor William, antes da gente começar a nossa gravação, você trouxe alguns dados muito curiosos que eu acho que a nossa audiência pode ter muito interesse em conhecer, que é sobre a prevalência de alguns tipos de cânceres em regiões do país. Comenta. Isso pra mesmo. gente. Quando a gente fala da incidência global de câncer no Brasil, para os homens, a gente vai ter os 5 primeiros lugares, tá? Próstata e para mulher mama. Esses são Estados Unidos, Brasil, Europa, sempre vai ser esses dois, para homem e para mulher. E aí os outros mudam de posição, tá? Então, o Brasil teria como segundo lugar nos homens cólon e reto, que é o intestino grosso. A gente considera os dois como um grupo só de doenças, cólon e reto. E depois, em terceiro lugar, os relacionados ao pulmão, traqueia, brônquios e pulmão. Quarto lugar é o estômago e quinto lugar, câncer de boca, cavidade oral. Tanto estômago quanto pulmão, quanto cavidade oral tem relação com o tabagismo. E nas mulheres a gente tem mama em primeiro lugar. Segundo lugar, para esse triênio, entrou cólon e reto. Terceiro lugar, o colo de útero. Quarto lugar, entra o de pulmão. E quinto lugar, de tireoide. Tireoide é um câncer interessante que ele tem uma incidência, assim, 90% das vezes que acontece em mulher. Em homem é muito mais raro ter um câncer de tireoide. Por quê, doutor? Pô, Tem alguma pergunta? explicação? Não sei te dizer o porquê. Teria que entrar um pouquinho na epidemiologia, não é a cabeça e pescoço, não é meu forte. Sim. Então, realmente não. Mas é típico, tá? É típico, uma E característica. jovem, em mulher jovem, na faixa de 30 a 35 anos de idade. Olha só. 35 a 45 anos de idade é o perfil típico Uhum. da pessoa com câncer de tireoide. Aí, voltando a falar das regiões do Brasil, né? Começando pelo Paraná, tanto Curitiba é muito similar ao que a gente vê por Paraná como um todo, tá? Então, no Paraná, próstata continuou primeiro,
Eu te falei que para o Brasil o segundo lugar é cólon e reto. No Paraná e em Curitiba, pulmão ganha esse espaço de segundo lugar e terceiro lugar é cólon e reto. Depois vem estômago e depois boca ou cavidade oral. E nas mulheres mantém a mesma incidência. Mama em primeiro lugar, cólon em segundo, mas em terceiro, que era colo de útero no Brasil, passa a ser pulmão. Colo de útero cai para quarto lugar e depois vem tireoide. A gente vê muito semelhante a isso para a região sudeste, que na verdade tem um perfil epidemiológico muito parecido com o sul do Brasil. Cidades maiores, pessoas muito devotadas ao seu trabalho e atividade profissional, engravidando mais tarde, casando mais tarde, mais exposta a tabagismo, mais sedentarismo, mais obesidade, etc. O centro-oeste é um intermediário para isso, mas a gente vê na região norte e nordeste também um perfil parecido. Para os homens dessas duas regiões aí. Então, nordeste, próstata em primeiro lugar, cólon e reto o segundo, pulmão o terceiro, estômago o quarto e cavidade oral o quinto. E na região norte, próstata primeiro, estômago passa essa incidência, tanto de cólon e reto quanto de pulmão para segundo lugar, muda completamente o restante do Brasil. Terceiro lugar é pulmão, aí cólon e reto vem para quarto lugar e boca, cavidade oral em quinto lugar. O que explica isso do estômago ter subido para segundo lugar na região norte do Brasil? E é muito parecido com o que a gente vê em regiões menos favorecidas da Ásia, especialmente Índia, China, Tailândia, Camboja, Laos. Imagina, locais em que a gente tem só ali quase 3 bilhões de pessoas morando. Você não tem uma condição de vida igual para todo mundo no sentido de que você tem luz, água encanada, energia elétrica para você ter uma geladeira e guardar os alimentos. Então, o câncer de estômago está muito relacionado ao consumo de alimentos contaminados por fungos, por bactérias. A bactéria H. pylori, a Helicobacter pylori, tem relação direta com o câncer de estômago. Então, a gente pode associar para a região norte um perfil epidemiológico não igual, mas parecido, que nos lembra essas regiões de Ásia. Tá? E nas mulheres, muda um pouquinho também. Então, o Paraná é muito parecido com o restante do Brasil. Mama em primeiro lugar, colo e reto em segundo, pulmão em terceiro, colo de útero em quarto, tireoide em quinto. E eu queria chamar a atenção para colo de útero aqui. Na região norte e nordeste, na região norte, a mama em primeiro lugar, colo de útero em segundo. Na verdade, isso é bem parecido, tá? Mama em primeiro lugar, colo de útero em segundo, colo em reto, intestino grosso em terceiro, pulmão em quarto, tireoide em quinto. Aí você vê o colo de útero subindo também na classificação para segundo lugar. Muito semelhante ao que eu falei antes para o estômago. O câncer de colo de útero tem relação com o HPV, que é uma DST. Existe um exame preventivo para câncer de colo de útero, que toda mulher sabe disso. Então entra informação para você primeiro saber que existe o exame, que é fazer o Papa Nicolau num posto de saúde. E hoje os postos de saúde coletam Papa Nicolau com enfermeiro, não precisa nem ser um médico para fazer essa coleta, justamente para facilitar o acesso. E o segundo é não só saber a informação, mas ter acesso a isso e depois o tratamento. Então, a gente costuma falar que colo de útero é uma doença que acomete regiões mais pobres mesmo. Então, a gente vê isso em norte e nordeste, e o cólon reto descendo e colo de útero subindo. Então, é um apanágio de regiões mais pobres, e a gente vê isso refletido no norte e nordeste do Brasil. A percepção que fica muito clara é que a informação, o acesso à informação e ao direito da saúde é algo que define muito. Exatamente, sem dúvida. Doutora, então, para concluir a nossa conversa de hoje, falando desse gancho da informação, fala para a nossa audiência como que as pessoas podem buscar esse apoio do VSH Isenta e quais os primeiros passos para isso. As pessoas podem estar nos buscando ali por meio das redes sociais, Instagram, YouTube. Nós também temos outros canais de comunicação via telefone, tá no nosso site também. E também tem o link que está aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Obrigada, doutora Larissa. Doutor William, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela aula, pelos esclarecimentos. E vou pedir para você também fazer um fechamento para a nossa audiência. Deixa um recado final. Então, falando de câncer de modo geral, a gente sabe que o diagnóstico de câncer ele tira o chão de todo mundo, mas isso não é mais para ser entendido como uma sentença de morte como era 50 anos atrás, no Brasil e no mundo. Tanto tem pessoas mais velhas que eu atendo que nem falam a palavra câncer no consultório, falam aquela doença, o bichinho, Você deve ver isso também, Evitam falar a palavra câncer no seu dia a dia. Isso não é mais uma sentença de morte, porque a gente tem, apesar do número de diagnósticos ter aumentado, também tem sido feito diagnóstico cada vez mais precoce, graças ao acesso que tem melhorado lentamente à informação e ao tratamento e diagnóstico no Brasil. E um novo armamental de medicamentos que tem entrado, cirurgia, que também tem ajudado a aumentar a taxa de cura do câncer. Lógico, nem todo câncer tem cura, mas uma boa parte deles é possível de ser curado.
Então, é essa mudança de paradigma que eu quero que as pessoas entendam. O câncer deixar de ser visto como uma doença para não ser falado dela, mas para saber que existe, que você pode e deve fazer o seu rastreamento para diagnóstico precoce. E no diagnóstico existe tratamento eficaz à disposição de nós aqui no Brasil. Maravilha, muito obrigada. O câncer é uma realidade presente na vida de muitas pessoas, mas a informação, o acompanhamento médico e o acesso a direitos podem transformar essa jornada. Se você ou alguém próximo está passando por isso, saiba que existem caminhos, tanto no cuidado com a saúde quanto na garantia de direitos, que podem fazer diferença real no dia a dia. E é esse justamente o propósito do VSH Isenta: levar informação de qualidade para que ninguém enfrente esse momento sozinho ou sem saber o que pode acessar. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.